A palavra é livre aos senhores conselheiros. Conselheiro Antônio Roque Citadinho. Senhora presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-chefe do Ministério Público, procurador-chefe da Fazenda, senhoras e senhores, eu apenas gostaria de fazer um registro que tenho como muito importante. No dia 4 de maio último, completou 15 anos a Lei de Responsabilidade Fiscal. É a Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Essa lei, como todos nós sabemos e convivemos diariamente, é uma lei da maior importância na organização das finanças públicas, municipais, estaduais e federal. Ela é extremamente rigorosa com os municípios, ela é razoavelmente rigorosa com os estados e ela é, infelizmente, frouxa com a União. Ela foi criada, talvez seja o pé, o lado que falta da Lei de Responsabilidade Fiscal. A União não tem, os níveis de restrição da União é pequeno na questão da gestão. Talvez ela é uma lei de grande importância e só superada para 4.320, que é de 64, do presidente João Goulart, que organizou as finanças, a contabilidade pública, finança pública, e até hoje nós nos recorremos quase que ainda por inteiro da 4.320. Mas a Lei de Responsabilidade Fiscal foi um momento muito importante para todos nós que tratamos do controle das finanças públicas. Quero destacar que essa importância é maior pela participação que teve o Tribunal de Contas na elaboração da lei. Como os conselheiros que estão, acho que só o conselheiro Edgar aqui, mas outros que estiveram aqui sabem, o Tribunal de Contas, antecedendo a Lei de Responsabilidade Fiscal, criou uma instrução, o doutor Sérgio há de lembrar, que, na verdade, antecipava em alguns anos o que seria a Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi no ano 2000. Nós, já no meio dos anos 90, quando houve a consolidação da moeda, da nova moeda do real, nós já estabelecemos uma lei de responsabilidade fiscal própria aqui no tribunal, que tratava até com algum rigor de melhor rigor de muitos pontos, porque depois a lei sofreu alguns problemas legislativos, havia uma história de que ela era uma conspiração do Banco Mundial, do BIRD, e ela não era conspiração de ninguém, ela só era uma conspiração dos que queriam gastar demais sem ter recurso, né? Então, o tribunal, o doutor Sérgio vai lembrar que nós participamos decisivamente, como nós tínhamos uma razoável experiência neste tipo de controle, de controle fiscal, nós participamos muito com o pessoal que organizou, ainda quando estava sendo elaborado pelo Executivo. Como era o nome aquele diretor do BNDES, o Zeca do Pagodinho? Zé Roberto Afonso. Ele é a fachada do Zé Roberto Afonso, que não sei onde está, é um economista, era diretor do BNDES, está no Senado, né? Soube agora que está no Senado, mas que foi uma pessoa de grande importância na elaboração desta lei. Nós fomos ouvidos em muitos pontos. Quero dizer que no que não fomos ouvidos, ficou ruim na lei. Poderia ter ficado melhor. Me recordo, no que não fomos ouvidos, a lei ficou ruim. Me recordo que nós alertamos ele, o Sérgio deve lembrar, eu não sei, nós tivemos vários encontros aqui, promovidos aqui no tribunal, e eu me lembro de ter alertado que a União ficava sem parâmetros de controle. A área da União ficava o Estado e os municípios, mas a União ficava fora. Ele tentava colocar um artigo dizendo que uma comissão do Senado
acompanhará o endividamento da União, etc. Tal. Eu dizia para ele, o Zé Roberto, isso aqui tem que ser que nem nos Estados Unidos. Quando o Banco Central decide aumentar a dívida pública, ele tem que pedir autorização para a Comissão Americana. Aqui não é assim. Esse Meirelles, por exemplo, esse gênio da lâmpada, aí, um horror, chegava e dizia, vou aumentar a taxa de juros, e aumentava. E o país, e nós todos ganhávamos como herança cada vez mais uma dívida pública maior. É que nem o que está acontecendo agora. A mesma coisa, aumenta a taxa de juros que nem louco, mas nos Estados Unidos não pode porque você precisa prestar conta para uma comissão. Ele disse assim para mim, doutor Cittadini, isso é impossível, não dá, porque aí o governo não concorda, porque o Senado não sei o que lá, nós não temos controle. Foi o lado que ficou faltando. Mas, de qualquer forma, todos nós diariamente citamos a Lei de Responsabilidade Fiscal. É muito bom a gente lembrar que ela tem 15 anos, que diziam que ela era uma lei que não ia pegar, e pegou. Mas ela pegou porque nós começamos a aplicar. Ela pegou exatamente porque se aplicou. Então, eu desejo, nessa oportunidade, lembrar desse aniversário. Quero cumprimentar todos os técnicos do tribunal. O Sérgio sabe o nome de todos eles, que nos ajudaram naquelas discussões. O conselheiro Edgar também deve lembrar de alguns. Eu não me recordo de todos, então não vou fazer injustiça com os funcionários que tanto nos ajudaram, dada a experiência que nós tínhamos anteriormente. Foi uma lei que pegou inclusive porque nós começamos a aplicar. Registro, esse é uma data importante, e espero que no futuro, quando houver possibilidade, a lei de responsabilidade fiscal seja melhorada e, entre as melhoras, estabeleça mecanismos de controle da União que nós não temos, que, na verdade, os mecanismos a União trabalha com uma frouxidão enorme. Por isso que ela se endivida, ela perde o controle fiscal, essa coisa toda. Então, cumprimento a todos os nossos funcionários que, naquela oportunidade, ajudaram a fazer, e cumprimento ao país por ter a lei de responsabilidade fiscal, mesmo com os probleminhas que ela tem. Uma boa lembrança mesmo. A lei de responsabilidade fiscal está debutando esse ano, né? Eu tenho aqui a informação que me passou o doutor Sérgio Siqueira Rossi aqui. Eu não estava aqui na época, mas já no ano de 1995, esse tribunal passou a decidir que déficits orçamentários superiores a 2 dígitos, ou seja, 10%, passaria a ser determinante para a rejeição das contas. Depois nós recuamos. Aí nós recuamos para 3%, porque nós copiamos da Comunidade Econômica Europeia. Mas aí nós vimos que 3% não dava, porque ninguém ficava no endividamento igual a 3%. Mas a verdade é isso mesmo. E mesmo após a lei, nós aqui no tribunal temos sido bastante severos no cumprimento dos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. Inclusive, eu quero destacar que, na data de hoje, foi publicado no Diário Oficial um resumo dos últimos exercícios, 2011, 12 e 13, um alerta que o tribunal emitiu nesses últimos períodos. Está publicado no Diário Oficial de hoje, em cumprimento sempre à Lei de Responsabilidade Fiscal. O alerta que, aliás, veio com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Uma das preocupações nossas é a seguinte: tem que avisar durante a execução orçamentária que ele está derrapando. Foi uma coisa boa.